Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric Chiesi, a gente está aqui em mais um vídeo no canal TechS, agora fechando o curso de MATLAB. A teoria do curso terminou na última aula, foi a aula 10, e agora nós vamos resolver uma série de exemplos que é para a gente ter um sentimento aí de como é que usa a ferramenta e da utilidade dela. Então o que acontece? Eu estava essa semana olhando alguns vídeos aí no YouTube e eu me deparei com um vídeo do professor Gustavo Viegas, que é esse vídeo aqui. Ele é o canal Toda Matemática e ele veio com um vídeo muito interessante sobre a história do número π. E eu olhei o vídeo, vi que lá o primeiro método que foi usado para calcular o π, método matemático, né, não através de simples medição num círculo, mas foi o Arquimedes que começou a fazer esse cálculo através de um método chamado método da exaustão, que já existia na época. E eu achei muito interessante a história e achei que seria bom trazer aqui para a gente, para fazer um exemplo de como calcular o π. Então eu procurei ver o método do Arquimedes, e aqui nesse outro vídeo aqui mostra exatamente como o Arquimedes conseguiu obter, né, a estimativa de π que ele obteve na época. O canal é o Math Without Borders, tá? E aqui ele faz, é claro, está em inglês esse canal, e aqui ele faz uma demonstração até com esse software aqui que eu estou mostrando, o GeoGebra, e ele faz lá uma explicação muito boa. São dois vídeos que quem conseguir acompanhar lá em inglês vale a pena, vai conseguir entender bastante. Eu vou tentar reproduzir aqui o máximo. Lá ele faz os cálculos usando uma planilha do OpenOffice. Nós aqui, claro, vamos focar os cálculos no MATLAB. Então eu pretendo dar uma passadinha aqui na teoria e aí a gente vai adiante vendo as consequências aqui. Então tá, gente. Então, método da exaustão. O nosso objetivo é calcular a razão entre o perímetro do círculo e o diâmetro do círculo, ou seja, duas vezes o raio R que está aqui. Tá? O que acontece? Nós vamos calcular da seguinte maneira. O pessoal percebeu o seguinte, que quando eu tenho um polígono que está inscrito no círculo, quanto maior for o número de lados desse polígono, mais próximo o perímetro do polígono inscrito está do perímetro da circunferência. Então, se eu conseguir colocar um número suficientemente grande de lados nesse polígono, eu vou ter uma estimativa muito boa do π, né, da razão entre a circunferência e o raio, né, ou o diâmetro. No caso, o nosso objetivo então é determinar a circunferência desse círculo usando este método aqui. Então nós não estamos pressupondo nada antes, nós simplesmente desconhecemos o π e vamos calcular a partir disso. Calcular o perímetro de um hexágono, que é o que está aqui mostrado. É muito simples. Esse é um hexágono regular, todos os lados são iguais. O raio é igual ao lado, então esse lado L, inicialmente, ele é igual, né, o lado inicial ele é igual ao raio. Por que eu coloquei esse L0? Porque depois nós vamos começar a dobrar os lados desse polígono. Então, em vez de um hexágono, nós vamos ter um dodecágono, que vai ser um polígono de 12 lados, que vai ter um perímetro mais próximo do perímetro da circunferência. E depois nós vamos dobrar novamente e assim por diante. Só que quem vai fazer isso para a gente é o MATLAB. Então, para começar, aqui está. L0, o lado inicial, é igual ao raio, que é o lado do hexágono. Tá? E o que acontece? A gente vai agora querer uma maneira de, conhecida a área, né? Melhor, conhecido o lado de um polígono de 6 lados, eu quero conseguir, a partir disso, calcular o lado de um polígono de 12 lados. Como isso é possível? Vamos fazer agora. Então, o que acontece? Nós vamos pegar aqui e vamos calcular o apótema deste triângulo. Tá? Então, nós vamos fazer aqui passar. Então aqui nós criamos, eu vou dar um nome diferente aqui, opa. Vamos voltar aqui, beleza. Aqui esta reta está com o nome T, eu vou dar um nome
Melhor, vou tirar aqui o label dela, deixar ter mesmo, tá? E este lado aqui, este segmento, é o meu apótema, que eu vou colocar aqui com um labelzinho lá. O que acontece agora? Eu quero ser capaz de desenhar um triângulo, um dodecágono que tenha um lado que seja inscrito, claro, nessa circunferência, e vai ter um lado mais próximo do valor do comprimento deste arco. Então vamos lá, vamos desenhar isso, vamos desenhar esse cara. Eu quero pegar a interseção. E agora eu vou fazer um polígono. Meu polígono tem 12 lados. Aí está o dodecágono. O que acontece agora é o seguinte. Deixa eu também tirar aqui o label. Pronto. O que acontece é o seguinte. Eu quero calcular este lado daqui, tá? O que acontece é o seguinte. Eu conheço R, eu conheço A. A é dado por esta fórmula, tá? É simplesmente cálculo de teorema de Pitágoras. Se eu conheço, eu vou até colocar aqui, ó, este valor deste lado aqui é L sobre 2. Se esse valor inteiro é L, esse eu vou colocar aqui dentro, ó, esse aqui é L sobre 2, aqui também L sobre 2. Então, por teorema de Pitágoras, eu tenho que A é raiz quadrada de R ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Já está aqui feito. Só que eu vou colocar numa outra forma, eu vou colocar nesta forma aqui, porque eu vou querer atualizar o valor do apótema de acordo com o meu incremento de lados. Então, quanto mais lados, aqui eu coloquei um índice K, e quanto mais lados eu for inserindo, eu vou conseguir, mesmo assim, calcular o apótema também por uma regra bem geral. Então, se eu tiver um lado de comprimento, que é o comprimento do dodecágono, eu também vou conseguir calcular o apótema que vai estar aqui no meio. O que acontece é, eu posso dizer que o K se relaciona com N dessa maneira. N, o número de lados, é igual a 6 vezes 2 elevado a K. K começando de 0, indo até o valor que eu achar apropriado. Então o que acontece? K igual a 0, eu tenho um hexágono, aqui eu vou ter o lado do hexágono. K igual a 1, eu vou ter um dodecágono, né? 6 vezes 2 igual a 12. Então eu vou ter o lado do dodecágono e o apótema dele, e assim por diante. O que me falta é conseguir calcular o lado do polígono, né, do polígono arbitrário, né, dado os dados que eu já tenho. E isso não é difícil. Repara o seguinte, eu já conheço este lado, que é L sobre 2, aqui é o apótema que eu acabei de calcular, e aqui é o raio que é dado. O que me falta conhecer aqui, então, para eu conseguir calcular essa hipotenusa do triângulo pequeno, é esse intervalozinho aqui. Só que esse intervalo é simples, é R menos A. Então, a fórmula vai ficar exatamente esta aqui. O lado do polígono K mais 1, ou seja, se eu tenho aqui um lado do hexágono, então o lado do dodecágono vai ser R menos A, R, né, o raio, menos o A, que é esse segmentozinho, mais a metade do lado ao quadrado. Então eu vou fazer também por teorema de Pitágoras, encontrei a hipotenusa desse triângulo pequeno, que como aqui está genérico, vai servir para qualquer outro triângulo que eu for fazer depois, e com isso eu vou obtendo o lado de um polígono com um número arbitrário de lados, um polígono regular, seguindo essa linha de raciocínio que a gente fez. Tá? E aí, o perímetro desse polígono inscrito é exatamente o polígono de ordem K, vai ser N, o número de lados, vezes o comprimento do lado de ordem K. N é dado por isso aqui, e o LK é o que eu calculei aqui. Tá? Beleza. Então, com isso feito, eu vou ter uma estimativa de π que é dada por isso, que vai ser a média entre o perímetro do polígono inscrito, o polígono interno, e o polígono circunscrito. O polígono circunscrito é importante pelo seguinte, eu aqui estou avaliando apenas a convergência desse cara
do polígono para a circunferência, mas isso é a ideia que eu tenho. Só que na hora que eu estiver calculando, eu não tenho como avaliar um erro, porque eu não tenho nenhum parâmetro de comparação. Então, se eu coloco um polígono circunscrito e faço a mesma operação ao contrário, quer dizer, eu tenho aqui esse hexágono circunscrito. Se eu passo, então, a partir desse hexágono, calcular um dodecágono circunscrito, ele também vai diminuir e tanto o comprimento do polígono inscrito como do circunscrito, com o mesmo número de lados, vão começar a, de um lado, tanto de baixo quanto por cima, os dois vão começar a convergir, a espremer esse valor de perímetro até chegar no valor da circunferência, tá? Que só vai acontecer, claro, em infinito. Então a ideia é essa, a ideia é a gente pegar o valor do polígono inscrito, o valor do perímetro do polígono inscrito, o perímetro do polígono circunscrito e ir fazendo um sanduíche com o círculo, e eles dois vão ter que coincidir no limite ao comprimento do círculo. E, claro, com isso também posso estimar o erro. O erro será exatamente a diferença entre os dois valores de π que eu calculei. Então aqui eu tenho o perímetro externo sobre 2r é um valor de π, menos o perímetro interno sobre 2r é outro valor de π, eu vou fazer a diferença. Só que o meu erro, eu sei que é metade disso, porque eu estou fazendo a estimativa pela média. Tá? Como eu estou fazendo a estimativa pela média, eu tenho certeza que o valor real está a menos de metade dessa diferença do que eu estou calculando. Então essa é uma boa estimativa para o erro. Então, com isso aqui, nós temos tudo que é preciso para fazer os cálculos no MATLAB. Vamos lá no MATLAB. Então aqui eu já coloquei, já estou numa pasta para o nosso exemplo, não tem nenhum arquivo. Vamos colocar aqui edit, exemplo π. Criar ele. E lá vamos nós. Vamos começar pelo seguinte. Então o que eu quero? Eu vou fazer hoje uma programação um pouco diferente. Eu vou começar pelo final e nós vamos construindo o que é necessário. Então o que eu quero? Eu quero calcular um valor de π, que será esse aqui. Eu vou começar assim, ó. O meu π é igual a o valor do perímetro dividido por 2r. E aqui eu já vou então fazer até o que eu estou prometendo fazer aqui. Eu vou fazer a média. Então eu vou colocar perímetro. Vou colocar aqui perímetro interno mais. Vamos fazer do jeito correto? Não correto, né? Mas do jeito esperto para quem programa MATLAB, que é média P interno. Isso tem que estar num vetor P externo. Então aqui é o meu valor de π. Eu tenho a média dos perímetros, divido por 2r e é isso que eu estou calculando. Ok. Erro, mesma coisa, vamos lá, vai ser igual a 1/2 desta diferença e ainda sobre 2r. Em vez de ficar escrevendo toda hora 2r, vamos dizer que o diâmetro é igual a 2 vezes r. É melhor, né? Então aqui eu sei que é o diâmetro. R eu já vou dizer que é igual a 1. Tanto faz o valor de r, não vai fazer diferença nos nossos cálculos.
E agora vamos lá, vamos começar a preencher as lacunas. Então eu tenho perímetro interno e perímetro externo. Perímetro interno, vamos começar por ele. O perímetro interno está aqui, vai ser n vezes o lado K. Então, perímetro interno igual a n vezes o lado. N vai ser n igual a 6 vezes 2 elevado a K. E quem é o K? K vai estar dentro de um for. K inicialmente igual a 0. E enquanto o meu erro for menor que um erro máximo que eu ainda vou definir, eu vou começar a iterar aqui dentro. Repara, isso tudo aqui tem que estar dentro do loop. N vezes L. Quem é o lado? O lado inicial igual ao raio. O lado inicial igual ao raio porque eu estou começando por um hexágono. O K inicial igual a 0. Vamos lá então. Aqui no final eu tenho que atualizar. Eu tenho que dizer que o meu lado vai ser alguma coisa e o meu K igual a K mais 1. Com isso eu vou atualizando tudo. E o lado que eu vou atualizar vai ser a fórmula que a gente colocou aqui. A fórmula do lado. Vai ser a atualização. Então eu vou colocar aqui o lado é igual ao raio menos o apótema SQRT raio menos apótema ao quadrado mais a metade do lado ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então aqui eu estou atualizando o valor do lado. E vou calcular agora o apótema, que é o que eu estou precisando também. Então o apótema, na realidade o apótema eu vou querer calcular aqui em cima. Isso é mais uma questão de organização, tá, gente? Então eu vou calcular o apótema aqui em cima. O D eu posso jogar lá para cima também, que se alguém mais precisar, eu já utilizo ele aqui certinho. E o apótema vai ser a fórmula que eu calculei aqui. SQRT, o raio ao quadrado, menos o mesmo valor aqui. Vamos salvar, bom, salvar. Então eu já calculei o apótema, calculei o update do raio, do lado, calculei isso aqui tudo. Então, já calculei o perímetro interno, calculei. O que me falta agora é calcular o perímetro externo, tá? Eu aqui consegui, deixa eu jogar isso aqui para cima, para só manter mais ou menos na ordem que a gente está esperando. Então, o perímetro interno é n vezes o lado só vai ser feito update depois aqui, tá? E no caso, conforme eu vou obtendo um erro menor, eu vou fazendo os updates aqui. Perfeito. Então aqui está o erro. E valor de π estimado. Ótimo. No caso aqui, quando eu posso até jogar isso aqui mais para o final. É tudo coisa que eu tenho que atualizar. Calculei o diâmetro, calculei o n, calculei o apótema, calculei o perímetro interno com o raio, com o lado que eu obtive do lado de fora, tá? Vou calcular agora o perímetro externo, tem uma fórmula para isso. Essa fórmula é extraída de onde? É da semelhança, tá? Eu tenho aqui que o apótema desse triângulo, ele é o apótema. Deixa eu tirar aqui o dodecágono.
Deixa eu tirar esse cara daqui para facilitar a nossa visão. Então o que acontece? O apótema do triângulo circunscrito é igual ao raio. Ele está batendo aqui, ó. Então eu tenho um fator de escala, que é exatamente R sobre A, do hexágono circunscrito para o hexágono inscrito. Então o perímetro externo obedece a esse fator de escala, é igual ao perímetro interno vezes R sobre A. Conforme os dois vão sendo aperfeiçoados, os dois tendem a coincidir com a circunferência. Então, apesar de ser só uma constante multiplicativa, dentro da fórmula os dois têm que convergir. Então, basta eu pegar o perímetro externo igual ao perímetro interno vezes R sobre A. Ok. Com isso, praticamente só faltou a gente dizer qual é o erro máximo que a gente quer. Então, se a gente quer, por exemplo, π com 3 casas decimais corretas, a gente pode dizer que o erro máximo é igual a 10 a menos 4. Vamos colocar assim, 1e menos 4. Notação científica aqui do programa. Isso aqui já deveria estar funcionando, nós vamos testar agora para ver se está dando tudo certo. Vamos aqui no prompt, né? exemplo π, vamos rodar. Então aqui alguma coisa não funcionou porque ele está reclamando da variável er. Aqui está ela, porque ela não foi definida aqui anteriormente. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou roubar, o correto não é fazer assim, tá? Mas eu vou dizer que erro é igual a 1 aqui fora. Eu tenho certeza que erro é menor que 1. Então, quando eu entrar aqui, pelo menos eu tenho certeza que o erro é maior que o erro máximo, tá? Então, enquanto erro, na realidade que está errado, enquanto o erro for maior que erro máximo, tá? Isso aí que já ia dar um problemaço no programa, ele ia voar aqui. Mas, então, enquanto o erro for maior que erro máximo, ele vai executando. E quando o erro, quando aqui ele for pequeno o suficiente para que erro máximo seja maior que ele, eu vou sair. Vamos fazer, se eu colocar uma coisa aqui, no final eu vou colocar MP, só para ele imprimir na tela de uma vez. Todos os pontos e vírgulas, vamos lá. Salvei, executando de novo. Olha só o que aconteceu. Eu já obtive o π que vai até aqui, ó, praticamente igual. Então eu queria 3 dígitos corretos, né? Parece que o 6 aqui acho que é um 15. Vamos ver o π do MATLAB. Então o π do MATLAB é aqui, ó, o quarto algarismo é 5, mas o meu objetivo era até a terceira casa. Então eu obtive até a terceira casa um algarismo correto. Nós podemos ficar brincando com isso até conseguir valores melhores. Olha lá, já consegui, olha, até a quarta casa, simplesmente diminuindo minha margem de erro aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui agora também, por exemplo, é saber quantos passos ele executou. Então, eu posso imprimir o K também. Se eu imprimir o K, o que vai acontecer? Eu vou ver quantas vezes ele iterou ali dentro. Então, K igual a 9. K igual a 9 vai me dar um número de lados. Vamos calcular aqui o número de lados. Vai ser 6 vezes 2 elevado a 9. Então, ele calculou um polígono de 3.072 lados. Para vocês terem uma ideia, o Arquimedes ele calculou um polígono de até 96 lados, tá? Isso na mão naquela época, quer dizer, foi bastante coisa, tá? Ele iterou ali algumas vezes até achar aquele valor que foi sendo utilizado. Então, gente, isso aqui é para dar a vocês um exemplo, tá? De como é que pode ser utilizado o cálculo, o MATLAB para fazer um cálculo da constante π. Se a gente ficar diminuindo aqui, ó, vamos colocar 10 a menos 10 aqui e vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se ele responde. Olha, ele respondeu até rápido. Então 10 a menos 10 significa que ele deveria ter uns 9 algarismos aqui corretos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então até o 3 aqui ele tem que estar correto. Tá, até o 6 aqui diverge, até o 3 ele foi correto. Então, é um método que funciona, a gente consegue ir calculando π. Vejam lá o link do Toda a Matemática, o pessoal tem os recordes, ele colocou lá os recordes de π, já está na casa de trilhão de algarismos depois da vírgula calculados.
mas aqui para mostrar como é que a matemática era naquela época do Arquimedes, como é que a gente conseguia, por um método bem simples, fazer as contas, e com o auxílio do computador isso fica muito mais fácil. O método de exaustão, só uma nota final, é o precursor do cálculo integral, tá? Ele, na verdade, se vocês forem reparar isso aqui, quando eu volto aqui com o meu dodecaedro, se vocês forem reparar, a área que está aqui, olha, começa a se aproximar evidentemente da área do círculo. Então, o início pode-se dizer que o iniciozinho do cálculo integral foi aqui. Claro que não tinha toda a fundamentação de Newton ainda, todo o que ele fez, mas aqui o método de exaustão é considerado sim um precursor do cálculo integral. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do exemplo. Se vocês gostaram, curtam aí o vídeo no YouTube, vai ajudar pra caramba a divulgação do canal. Falem com seus amigos, divulguem, e muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima.